Estes são os filmes caseiros da família Lafferty, uma família mormon feliz e honesta do estado de Utah. Mas 23 anos depois, a fé do segundo filho Dan estava tomando formas radicais. O meu pai começou querendo ser como Cristo. Mas parece que isso fez ele querer se tornar um tipo de Deus, sabe? Alguém maior. Oi, obrigado por vir. Obrigado. Venha, sente-se. Pode sentar. Apesar de ter perdido a eleição Oi, para tudo bem? xerife, Dan Olá, começou a fazer reuniões abertas e encontrou um público. Senhores, vocês deram o primeiro passo para uma vida melhor. O meu pai era muito determinado. Quando ele queria alguma coisa, não tinha como fazer ele desistir daquilo. A palavra do Senhor se tornou clara para mim nas últimas semanas e meses. Eu estou aqui com vocês para compartilhar a minha visão dos textos sagrados. O meu pai queria ser o centro das atenções. Eu acho que ser o líder dessa igreja que ele mesmo criou era um modo dele fazer isso. Eu rasguei a minha carteira de motorista e minha identidade para que o Estado não me controle. Os ensinamentos de Dan ecoavam entre os membros da comunidade e também com seu irmão mais novo, Allen. Todos eles foram criados juntos e ele sabia as coisas certas a dizer para deixar todos interessados. A cada culto, a igreja de Dan crescia e a força dos sermões dele também. Eles não só ouviam, eles passaram a introduzir aquela ideologia nas famílias deles e começaram a praticar aquilo. Allen, o irmão mais novo, foi um dos que implementou essas ideias de ser autossuficiente, rejeitar a ajuda do Estado e manter as esposas em casa. Eram coisas que a igreja mórmon não pregava. Mas havia um obstáculo no caminho deles. A esposa de Allen, Brenda. Ela não concordava com as ideologias de Dan. Ela tinha estudado e ela não tinha medo de expressar a opinião dela e nem mesmo de enfrentar o meu pai. Ela odiava o meu pai e sabia que ele tinha perdido o controle. Com os pais Watson e Claudine fora em uma missão, Brenda procurou a mulher mais velha da família, Diana, a esposa de Ron. O Allen tá mudando demais. Eu acho que é tudo por causa das pregações que o Dan faz. Ela achou aquilo ridículo. Ia pedir pro Ron fazer o Dan parar com aquilo. Tudo bem. Eu vou falar com o Ron. E eu sei que ele vai te ajudar. Quando eles eram mais jovens, eles viam Ron como uma figura paterna. Então é claro que o Ron era a pessoa capaz de convencer eles a parar. Deus não quer que a gente seja vítima das amarras dessa sociedade injusta em que nós vivemos. Algumas semanas depois, Ron aceita falar com Dan. Irmão. Bem-vindo, irmãozinho. O Ron apareceu para conversar com meu pai, mas ele acabou participando. Nós temos que controlar o nosso futuro. Controlar as nossas vidas. E não depender do Estado. O Ron estava vulnerável. O que o meu pai fez foi confortar o Ron e dizer para ele que ele não tinha culpa de ter feito as escolhas ruins que fez. Todos vocês já sofreram. E isso não foi culpa de vocês de forma alguma. Foi do governo, do Estado. Ron passou a achar que não tinha culpa de seus problemas financeiros. Muito obrigado a todos por virem. O meu pai, de algum jeito, hipnotizou o Ron para que ele participasse da visão dele. Ao invés de acabar com a igreja, Ron se tornou um membro. O plano da Brenda e da Diana falhou. Novamente eu agradeço a todos por virem.
E, como o irmão mais velho, Dan sabia que Ron tinha potencial. O meu pai usou essa oportunidade e transformou Ron no líder. Muito obrigado. E quando Watson voltou para casa, encontrou os filhos mudados. O meu avô tinha as ideias dele. E ele deixou claro que não concordava com as do meu pai. Num certo ponto, ele achou que o meu pai estava possuído. E ele tentou fazer uma espécie de exorcismo nele. Mas não funcionou. Dan e Ron só se renderam mais às suas visões extremistas. Eles alimentavam um ao outro, reforçavam um ao outro. Alguns meses depois, Watson faleceu. O meu avô era diabético, mas ele usava medicina moderna e adoeceu. Com a morte de Watson, Dan e Ron continuaram com a igreja sem oposição. E eles levaram a prática da poligamia a seus membros. Eu recebi outra mensagem de Deus ontem à noite. Uma revelação de que eu devo tomar outra esposa. E não será preciso ter uma cerimônia de casamento. Mas essa esposa será ligada a mim pelo resto da eternidade. Para Diana, a esposa de Ron, esta foi a gota d'água. É da vontade de Deus que a gente faça parte de múltiplos casamentos e relacionamentos. Depois disso, a Diana quis se divorciar do Ron. Matilda, a esposa de Dan, acabou fazendo o mesmo. E as pregações dele são notadas pela igreja Mormon. Com as visões do meu pai ficando mais radicais, a igreja não teve escolha a não ser expulsá-lo e excomungá-lo. Dan e Ron abandonaram a família e deixaram a cidade. Eles tentaram levar o Allen com eles, mas Brenda decidiu intervir. Brenda salvou seu relacionamento com Allen quando Ron e Dan deixaram Utah. Allen e ela voltaram a ter uma vida simples e pacata, como a que Allen tivera na infância. O meu tio Allen costumava dizer que depois que o meu pai e o tio Ron saíram da cidade, as coisas se acalmaram. Eles conseguiram olhar um para o outro de novo e olhar para a família deles também. Incluindo a filha deles, Erica. Mas esta paz não duraria para sempre.